A paz, queridos, glória a Deus. Estamos no primeiro dia da nossa campanha. Senhor, eu preciso de milagres. Eu trago como referência bíblica para refletirmos hoje, lá no livro de Jeremias, no capítulo 32, o versículo 27, que diz assim: Eis que eu sou o Deus de toda a carne. Por acaso haveria coisa maravilhosa demais para mim, ou difícil demais para mim? Claro que não, né, gente? Então, não existe esse impossível para Deus. Então, qual é o tamanho do teu impossível, do teu milagre? É muito grande, é muito difícil, mas saiba que para Deus não há impossíveis. Para Deus todas as coisas são possíveis. Lá em Lucas 1,37 diz assim, ó, para Deus nada é impossível. Esse nada vem dentro desse contexto de uma forma tão ampla que a porta que está fechada para você, não é impossível ser aberta. A sua enfermidade não é possível ser sarada. O seu vício não é difícil ser liberto. Para mim pode ser, para você pode ser, para profissionais da área pode ser, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E de repente Deus faz. E tem coisas que para Deus fazer, Ele quer que você simplesmente o obedeça. Eu me lembrei agora da história de Naamã, tá certo? Que era aquele general de guerra. E ele era leproso. E ele vivia escondendo essa lepra debaixo do seu uniforme. Mas na casa dele havia uma menina que havia sido cativa. Que ela era do povo de Israel. E ela disse, Senhor, se por acaso o profeta estivesse aqui, o homem de Deus estivesse aqui, o meu Senhor seria curado dessa lepra. E quando a mulher dele disse isso para ele, ele mandou buscar esse profeta. E o profeta mandou ele dar 7 mergulhos em um rio para ele ser sarado. Existem milagres que são condicionais. Ou seja, existem milagres que Deus quer fazer, mas ele põe uma condição. O caso de Naamã, por exemplo, ele queria os 7 mergulhos. E Naamã não queria nem se banhar naquele rio, porque disse, sabe que por acaso não há rios onde eu estou, onde eu moro? Rios melhores do que este? E aí um dos seus servos disse, meu senhor, se tivesse sido pedido para você uma coisa tão mais difícil, o senhor não faria? Então o que é que custa, né, dar os 7 mergulhos? Ele poderia também dizer, não, só vou dar 2 mergulhos. Se Deus quiser curar, ele cura no primeiro, né? Mas existe uma condição do próprio Deus, Deus queria que ele mergulhasse 7 vezes. E na 7ª vez, ele veio limpo. Porque muitas vezes a gente quer, na primeira ida, já resolver tudo. A gente quer, na primeira tentativa, já tudo dá certo. Às vezes acontece. Mas muitas vezes Deus quer saber se você persevera. Se você insiste. Qual é o tamanho da tua fé? Realmente você quer isso? Então você está disposto a lutar por isso? Então, como é que está a tua fé? Como é que está a tua perseverança na situação? Porque é muito fácil desistir. E tem lutas, gente, que a gente só entra porque a gente não tem a opção de não lutar. Quem diz isso muito é aquela irmã Kemily, que é cantora. Ela tem até um hino que fala sobre isso. Existem guerras que a gente só entra porque não tem a opção de não guerrear, de não lutar. Porque se a gente tivesse, a gente nem entrava, porque é mais cômodo para a gente esperar, é mais cômodo não fazer nada. Mas Deus, Ele quer que você saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Muitas vezes o meu milagre, o seu milagre, é condicional. E para ser condicional, a gente tem que fazer a nossa parte. Existem curas maravilhosas que Deus fez ao longo de sua história, ao longo da nossa história, né? Que a história de Deus ela é infinita, né? Não tem princípio, nem meio e nem fim. Mas existem milagres que Deus quer dizer assim, ó, Sheila, você precisa fazer isso para que eu complete esse milagre. Então creia que para Deus não há impossíveis. E o que você está pedindo, para Deus não é nada. Mas muitas vezes Ele impõe uma condição. Então, a condição, muitas vezes, é a gente estar no posicionamento que Deus quer. A condição, muitas vezes, é estar no lugar que Deus quer.
a condição muitas vezes é mudança de comportamento, mudança de atitudes, é deixar de repetir. Muitas vezes você peca várias vezes sobre a mesma coisa ou sobre ou como é que eu posso dizer, sobre o mesmo conteúdo. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Confessar muitas vezes é fácil, agora deixar é mais difícil, porque somos feitos de carne. Mas a referência de hoje diz: eis que eu sou o Deus de toda a carne. Então, vamos deixar Deus liderar a nossa carne e não deixar ela fazer a nossa vontade. Mas a renúncia dessa carne, ela é importante para que o milagre aconteça. Amém? Bom domingo, boa semana. Oremos uns pelos outros para que Deus nos dê vitória, para que Deus nos ajude, né, a não pecar, a não errarmos. E se a gente errar, a gente sabe que tem um advogado, mas ninguém vai se valer disso, né? Ao contrário, a gente vai tentar não cometer erros, tentar ser o mais parecido com Deus possível. Amém? Fica com Deus.